Olá, eu sou o João das Plantas e nesse vídeo eu vou te fazer uma atualização e replantar a minha Calathea rubi. Olha isso, essa planta realmente ela é incrível, a gente precisa ter essa planta e eu vou replantar ela com o meu substrato especial que já ensinei aqui no canal para que ela cresça e fique muito bonita, maior e tão exuberante quanto a minha Stromante sanguínea Triostar, que é essa maranta tricolor, que é a coisa mais incrível desse mundo. E eu amo essa planta, que inclusive está num vaso aproximadamente do mesmo tamanho do que eu vou replantar a Calathea rubi, que está nesse vaso bem menor aqui no momento. Então vem acompanhar comigo, vou começar te mostrando essas plantas. Vou começar então te mostrando essas plantas em detalhes. O nosso foco central no vídeo de hoje é a Calathea rubi. Gente, as maiores características da Calathea rubi, eu amo essa planta, ela é muito linda, olha isso. Ela tem essas folhas ovaladas, com esse formato, e elas também, as folhas têm essa coloração quase preta, né? Olha isso, é incrível. E as nervuras, né, nas laterais e também na parte central da folha, tem essa coloração rosa, um rosa inclusive quase pink, na verdade é um pink, né? Olha isso, e as folhas mais jovens, mais novas, vão surgindo enroladinhas como um canudo e vão desenrolando até ficar toda aberta. Essa aqui é uma folha recente que está terminando de desenrolar, por exemplo. É uma planta que ela tem então esse formato todo compacto, né? Ela é mais fechadinha e quanto mais ela vai crescendo, as folhas vão aumentando um pouco, mas ela mantém esse formato todo compacto e arredondado. É muito bonito as folhas, gente. É uma coisa realmente... Eu tenho um carinho muito especial por essa planta. Ela é demais. E aí eu quero replantar ela para oferecer mais espaço para que ela possa crescer, prosperar e ficar bem maior, porque sim, ela pode crescer mais. E aí eu uso como base, né? Eu quero que ela fique tão linda quanto a minha Stromante sanguínea Triostar, que é essa maranta tricolor, né? Que muita gente já conhece. Essa é uma planta que eu tive uma dificuldade com ela no início, mas aí depois ela se adaptou. Foi só um período, né, de adaptação e tudo mais, mas aí ela se adaptou. Mas eu também fui muito resistente com ela, porque é uma planta que no início foi bastante desafiadora para mim também, e que muitas pessoas também têm dificuldade com ela. Então ela tem essas folhas incríveis, né, com esse verso avermelhado, rosado, né, arroxeado. Então ela também tá nesse vaso aqui, ó, que é um tamanho bem grande, né, para umas marantas. É um vaso uns 24 centímetros de diâmetro e ela tem vários brotos aqui dentro. Ela já se expandiu, tem alguns anos que ela já está plantada aqui dentro. Então essa é uma planta que eu gosto bastante e eu quero que a Calathea rubi fique tão linda assim como ela. E agora vamos ao replante. Para fazer isso eu vou utilizar esse vaso aqui, que é um pote de mais ou menos uns 23 centímetros de diâmetro, né, que é dessa circunferência da boca, mais uns 24, 25 de altura por aqui, e também ele tem muitos furos aqui embaixo para que tenha uma boa drenagem, né, não pode ficar água acumulada, e eu não vou fazer camada de drenagem aqui, vou simplesmente colocar um pedaço de tecido para que o substrato não fique saindo pelos furos do fundo do vaso quando eu regar a planta. E para você ter uma ideia, eu aqui não gosto de ficar fazendo muito camada de drenagem, só faço quando eu acho necessário, tem alguns casos que realmente é preciso, né? Mas, por exemplo, aquela minha Stromante sanguínea Triostar, ela também não tem camada de drenagem, é só substrato, e como as marantas, as calatheias em geral, gostam de muita umidade, não tem problema, mas é importante que o vaso tenha, sim, muitos furos embaixo, para que a água, né, saia pelos furos do fundo do vaso e não fique encharcando as raízes da planta, porque não é uma planta aquática. Então, para uma base de comparação, esse é o vaso que a planta está atualmente, é um pote 12, e eu vou passar ela para esse que é já bem diferente, ó, bem maior, tá vendo? Então, vou fornecer mais espaço para a planta crescer. Inclusive eu estou vendo aqui agora, que bonito, tem uns brotos laterais surgindo aqui na planta, olha só, então esses são novas mudas, né? É assim que a planta vai se expandindo, ela vai gerando novas mudas e ficando uma planta bem cheia, como aquela Calathea que eu já te mostrei. Então vamos lá, o substrato que eu vou utilizar para esse replante é o substrato que eu utilizo
no plantio de todas as minhas plantas terrestres. E é um substrato com uma matéria à base de casca de pinos triturada, decomposta naturalmente, bem soltinha, bem fina e bem leve para contribuir para o crescimento das raízes da planta. E aí eu também misturo a perlita, que é esse mineral branco aqui, é como se fosse um isopor picadinho, que isso deixa o solo ainda mais aerado e propício para o crescimento das raízes da planta dentro do vaso de uma forma bem saudável, né? O substrato também é muito importante no cultivo das plantas e as calateias principalmente precisam desse substrato bem solto, e isso contribui demais, gente, para a saúde da planta, dessas plantas. Isso é uma das coisas mais importantes no cultivo das calateias. E aí eu vou utilizar esse vaso aqui e vou começar colocando o substrato aqui no fundo, fazendo uma camada, e em seguida eu vou retirar a minha planta do vaso onde ela está atualmente e colocar aqui. Então vou colocar mais ou menos até a metade, vou colocar um pouco mais para cima, tá bom? Porque aí agora eu coloco o vaso, né? Vou tirar a minha planta de onde ela está atualmente. Eu já tenho essa planta aqui há um ano. Eu já tenho um ano certinho que eu recebi ela do nosso Planeta Flora. E eu adoro, gente, essa calateia rubi. Olha só, ai, que fofo, que bonitinho. Olha isso, as raízes da planta. Olha que coisa linda, né? Raízes saudáveis, né, em crescimento. Então esse vaso maior realmente vai ajudar essa planta a continuar crescendo. Vou colocar ela aqui. Eu não mexo no substrato, raramente eu desfaço torrão de substrato de planta, eu não gosto de ficar fazendo isso. Então simplesmente vou encaixar ela aqui dentro, posicionar, e aí eu vou ir completando com mais substrato. Agora eu vou utilizar o apoio da minha pá aqui, que eu quase nunca uso, e vou ir completando isso aqui, até finalizar. Na verdade, eu queria que a planta ficasse um pouco mais baixa aqui dentro do vaso, mas tudo bem. Ficou bem próxima da superfície, mas não tem problema. E aqui não tem muito segredo, é só um replante normal, né? Eu vou colocando o substrato aqui nas laterais, até completar todos os cantinhos. E eu estou feliz de ver que essa planta já está gerando novos brotos para continuar crescendo e expandir a touceira, né? Porque é isso que faz com que ela fique bem grandona e bem cheia, como aquela outra ali que eu já te mostrei. Então, estou contente em ver isso. Pronto, finalizei aqui, completei com o substrato, então ficou assim. Claro que agora, apesar, né, que não está tão diferente, está proporcional, né, mas esse vaso aqui, por enquanto, está bem grande para ela, né, ela está mais centralizada, mas como ela vai gerar os novos brotos e vai crescer, logo, né, logo ela estará tão cheia, tão formada que ela vai expandir, né, como as raízes vão ter mais espaço para crescer, ela também vai gerar novos brotos, porque a calateia, né, ela tem essa característica, ela vai expandindo conforme vai crescendo, ela vai gerando uma touceira mesmo. É como se fosse uma extensão do caule da planta, né, da parte que ela vai crescendo e gerando novas folhas, e aí ela vai percorrendo o solo e vai, né, gerando as novas mudas, os novos brotos que vão crescendo, como esse aqui que surgiu na lateral. Então é assim que essa planta vai crescendo, se expandindo e se desenvolvendo. E em breve ela estará tão linda e formará um vaso bem cheio, e eu te mostro aqui no canal também. Então continua por aí acompanhando os novos vídeos. Então a minha calateia rubi ficou assim após o replante. Olha o brilho dessas folhas. Tá reluzente, não é? Que coisa mais incrível. E os cuidados básicos para as calateias marantas estarem sempre bem, sempre vistosas, bem bonitas e em crescimento, é que essas aqui são plantas que gostam de um clima tropical, então elas precisam de calor, de boa umidade, e aqui eu cultivo elas ali na sacada, onde elas recebem o sol da manhã, inclusive elas recebem também a água da chuva nessa época do ano, porque a chuva entra, então elas recebem tudo que elas
precisam. E você pode sim, essas plantas toleram um solzinho fraco, o sol da manhã vai super bem, inclusive elas gostam, e isso ajuda no crescimento da planta, mas elas também podem sobreviver com boa claridade, mas atenção para isso, porque elas precisam de uma boa claridade, não é ficar naquele local muito escuro, porque senão elas não crescem muito. Então, a minha calateia rubi, inclusive, ela não gostou de ficar muito dentro de casa. Depois que eu levei ela para fora, eu acho que ela ficou mais feliz e está crescendo melhor. Então, os cuidados com essa planta, né, são basicamente esses: a luz, as regas diárias e frequentes, que elas amam umidade, e também a adubação com uma certa regularidade, principalmente na primavera e no verão. É interessante a gente adubar com um adubo que vai contribuir para o crescimento das folhagens dela, pode ser NPK ou outros tipos de adubo orgânico. Inclusive, essas são as dicas básicas para o cultivo dessa planta. Espero que você tenha gostado de acompanhar tanto essa atualização, quanto o replante, quanto essas dicas de cultivo. Se você gostou, me conta aqui nos comentários. Se ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, se inscreva, porque aí você consegue acompanhar os novos conteúdos que eu publicar por aqui para você. Um abraço e até o próximo vídeo.